Quinta-feira, semana passada, houve um assalto no sítio do vereador Márcio. Os elementos entraram, renderam o vigia dele e levaram, só em equipamentos automotivos, quase 50 mil. Ele guardava lá no sítio para passar para a loja dele. Eles descobriram, fizeram o assalto, amarraram o vigia e fugiram pelo rio. Aí, há cerca de uns 2 dias atrás, o policial militar prenderam na casa de um desses elementos alguns alto-falantes, né? Quando foi hoje, nova denúncia, que eles estavam todos reunidos em uma residência, tramando assalto e cheirando droga. A polícia militar, através de uma jolamego, cercou a área e conseguimos prender esses 6. Vou pedir para aguardar aqui, que eu vou conversar agora com o Adriano Castro, que tem 24 anos, é o dono da casa onde estavam todos eles reunidos. Adriano, estavam fazendo todos o que lá? Na verdade, nós estávamos lá, mas isso aí não procede, não. Como eu já lhe falei, já. Nenhuma dessas acusações? Nenhuma. Essa droga aí? Isso aí não foi encontrado nada lá, não. Só chegaram e abordaram, foi simplesmente isso. Ninguém ali é usuário de droga, nenhum de vocês? Não. Vocês são amigos? Só conhecido mesmo. Estavam fazendo o que todos dentro da mesma residência? Simplesmente eles pararam lá para beber água e foi na hora que a polícia chegou e abordou. Foi isso que eu tenho a falar. Você tem passagem pela polícia? Não, graças a Deus não. Não. Dessa vez também não tem envolvimento com nenhum desses crimes? Com certeza não, isso aí não procede, como eu já falei. Tá certo, agora ele diz que não procede, agora vocês vão fazer o quê? Vão, na verdade, puxar a ficha, ver quem tem passagem e quem não tem, qual vai ser o procedimento? Nós vamos puxar a ficha de um por um e depois vamos ver os que respondem por assalto. O vereador está vindo com o seu vigilante para que a gente veja qual foi desses que participaram do assalto na residência. Olha, mas 5 palavras do menino ali, o pessoal ia acreditar nele. O Dorito tá acreditando aqui. Ele sempre falou, será que o menino não tá falando a verdade? Não tá não, gente. Olha, eles pararam aqui pra beber água. Que isso? Olha, maníaco da praça é preso. Ele chegava de moto e atacava as mulheres que estavam sozinhas. Além de roubar, ele abusava das vítimas. Pelo menos 3 garotas já reconheceram o acusado. Era usando esta moto que, segundo denúncias, um homem abordava mulheres sozinhas e, além de roubar, pegava nas partes íntimas delas. As queixas foram feitas no 26º DP de Goiânia. A polícia chegou até Euclides Fernando Vicente Cordeiro. De acordo com a polícia, Euclides atacava mulheres aqui no setor Jaó, região onde trabalha, e também no setor Pedro Ludovico, perto da própria casa. As vítimas reconheceram o suspeito. São pelo menos 3 mulheres. Para os agentes, ele só assumiu os roubos. Olha, você que está ligado no Cidade Alerta, muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a sua programação local. Nós aqui de São Paulo seguimos. Novidades nas investigações sobre a morte de um casal dentro de um apartamento na Asa Norte. IML de Lusiânia passa o dia fechado para ser dedetizado. Quando é que eu vou poder vir aqui reconhecer o corpo do meu marido aí? Vai ficar sexta, sábado, domingo, só segunda. Relatório da OAB aponta condições precárias do Hospital de Ceilândia. A OAB encontrou camas enferrujadas, vasos sanitários sem tampas, paredes com fungos e infiltrações. Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados dá pena mais rígida para os motoristas que forem flagrados fazendo rachas ou ultrapassagens perigosas. Prisão para o motorista que provocar acidente, mesmo não tendo intenção. E mais, se a vítima morrer, o responsável pode pegar até 10 anos de cadeia. Pais denunciam que está faltando catéter infantil no Hospital de Taguatinga. Como está em falta o catéter nasal infantil, eles estão usando o de adulto. Passageira filma ônibus quebrado e é agredida pelo cobrador. E não tira foto minha não, viu, amor? Pode tirar, moço. Não vem pra cá com ele, não. DF Record começa agora. Olá, boa noite. Novidades nas investigações sobre a morte de um casal num apartamento na Asa Norte. O repórter Yuri Ascar está na delegacia e tem as informações pra gente. Yuri, boa noite. Boa noite, Braga. A polícia já identificou o suspeito pelo duplo homicídio na 210 Norte. O nome dele é Valdisson Gama de Oliveira. Ele tem 24 anos e já havia sido condenado
a 5 anos e 4 meses de prisão por roubo, mas estava foragido. A gente vê imagens aí divulgadas pela polícia do momento em que ele entra no prédio, na comercial da 210 Norte. Ele sobe as escadas, está aí com o boné azul e vai subindo em direção já ao apartamento onde está Raquel. E logo depois dele subir a escada, ele chega ao apartamento. A gente vai ver aí nas imagens também que logo depois ele volta por essa escada, já trazendo a televisão, uma TV de 42 polegadas. A gente vai conversar agora com o delegado Rodrigo Bonar, responsável pela investigação. Delegado, boa noite. Como as vítimas morreram? Boa noite. As vítimas morreram de forma bastante cruel. A vítima Raquel Nascimento foi degolada. O único ferimento que foi encontrado em seu cadáver, aparentemente ela não teve chance de defesa. Já a segunda vítima, José Naciel, aparentemente entrou em luta corporal com o criminoso, apresentava lesões no rosto, pescoço, tórax, mãos e punho. Além do vidro ter sido quebrado ali, sinais de luta corporal ali no quarto onde se deu o crime. Agora, de acordo com as investigações da polícia, os dois, a Raquel e o conhecido como Vitor, já trabalhavam juntos há 2 anos. Ela seria garota de programa e ele ajudava ela nesse serviço, alugava apartamento, fazia anúncios. Isso, foi feito um trabalho de investigação criterioso, foram entrevistadas mais de 15 pessoas, além de outras provas reunidas, e restou confirmado que Raquel Nascimento trabalhava como garota de programa e José Naciel disponibilizava o apartamento do qual era locatário para que ela recebesse seus clientes. Em contrapartida, ela deixava com ele metade do que era obtido. Agora, o que parece um roubo, um latrocínio, roubo seguido de morte, pode ter sido uma outra coisa. A polícia ainda vai descobrir essa motivação. A motivação do crime ainda não está bem esclarecida. Somente com a prisão do criminoso, do autor das mortes, nós teremos aí, com maior precisão, a motivação do delito. Contudo, verificamos uma premeditação do crime. O criminoso, cerca de 30 minutos antes de se dirigir ao apartamento, ele adquiriu a faca usada no crime num mercado próximo e muito rapidamente, após o crime, ele se evadiu, ele retirou todos os seus pertences de sua residência, situada na Ceilândia, e atualmente está em local incerto e não sabido. Agora, os dois, a Raquel e o Vitor, estariam juntos no mesmo quarto no momento do crime? Exatamente. A Raquel, enquanto ela recebia seus clientes e realizava os programas, curiosamente, José Naciel habitualmente se escondia embaixo da cama como forma de garantir a segurança da garota de programa. Em casos em que os clientes se tornavam mais violentos, ele intervia, ele saía de seu esconderijo e intervia. E possivelmente foi isso que aconteceu. Ele deve ter tentado intervir e acabou morrendo. Obrigado pela entrevista, delegado. E qualquer informação sobre o suspeito pode ser passada pela polícia pelo telefone 197. Braga. Ok, Yuri, obrigado. E agora, às 7h50, vamos conferir imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a BR-040, pouco depois do Valparaíso. Agora há pouco, o trânsito estava bastante complicado porque manifestantes ocupavam a BR na altura do shopping do Valparaíso. Eles protestam por mais iluminação e uma passarela. Os manifestantes dizem que o bairro Parque Esplanada 5 é novo e não tem estrutura nenhuma. Mas a gente vê aí, que por causa desse protesto, que já acabou, o trânsito está ainda bastante complicado aí na 040. Entre os manifestantes está a família de um menino que morreu atropelado ontem lá na BR. A polícia esteve lá e conseguiu liberar o trânsito. Então, atenção motorista que vai pegar a 040, trânsito complicado aí na altura de Valparaíso. E a Coordenação de Saúde da Comissão de Direitos Humanos da OAB divulgou um relatório sobre a situação do Hospital de Ceilândia. O documento aponta várias situações ruins e a falta de uma comissão de controle de infecção hospitalar que fiscalizaria a higiene do hospital.
O relatório da Coordenação de Saúde da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal aponta que falta infraestrutura e controle de infecções no Hospital Regional de Ceilândia. A OAB encontrou camas enferrujadas, vasos sanitários sem tampas, paredes com fungos e infiltrações, móveis sucateados e superlotação. Além disso, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar não estaria atuando na fiscalização dos procedimentos de higiene. Em 14 dias, 3 bebês prematuros que estavam internados na UTI neonatal do Hospital de Ceilândia morreram infectados por uma bactéria. O surto foi confirmado pela Secretaria de Saúde, que fechou a unidade por 6 dias para uma desinfecção completa. De acordo com o relatório da OAB, se em 5 dias o governo não informar as medidas que vão ser adotadas para combater os problemas, deve ser proposta uma ação na Justiça. Para o subsecretário de Atenção à Saúde, isso não é necessário. Com a prorrogação do contrato de manutenção dos hospitais a 45 dias e a licitação para a troca de todo o mobiliário, que deve ser concluída em 2 meses, o Hospital Regional de Ceilândia não vai mais ter os problemas de infraestrutura. Quanto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela existe e é atuante. A gente não concorda com o relatório da OAB nesse caso, porque a Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital de Ceilândia foi criada em 1987. É uma das melhores comissões de infecção hospitalar que existe hoje na rede do Distrito Federal. Então, é uma exigência, inclusive, do Ministério da Saúde. Não pode ter hospital que não tenha comissão de infecção hospitalar, né? No Guará, bandidos assaltaram o funcionário de uma conveniência bancária. Esses bandidos levaram o malote que o funcionário ia entregar na sede do banco. Só que dentro do malote só tinha papel. A loja de cosméticos tinha acabado de abrir quando os bandidos renderam um funcionário que saía do local com um malote nas mãos. O homem trabalha nesta conveniência bancária. Fui entregar uns documentos na agência daqui de cima e quando logo veio 2 meliantes, né? Um por trás de mim e falou assim, é um assalto. Olhei pra cara dele e falei assim, um assalto? Aí eu comecei a rir, ele falou, é um assalto. Aí eu mentira, foi quando ele não é mentira, pegou a arma, colocou na minha barriga e falou, vamos comigo. No lugar de dinheiro, o malote estava carregado de contas e documentos da empresa. Falou assim que não ia fazer nada comigo, que só queria um malote, e perguntou se tinha dinheiro, eu falei que sim. Aí quando ele deu as costas para correr, eu falei, chama a polícia, é ladrão. Este homem trabalha na mesma loja e conta que o local já foi assaltado outras vezes. Do ano passado, foi bem no horário de almoço, eles entraram aqui por volta de 1h15, foram 3 minutos assim de terror, né? Como eles não conseguiram assaltar a loja de conveniência, eles pegaram os clientes que estavam dentro da loja e fizeram refém dentro do salão, entendeu? E roubaram celulares e espécie de dinheiro, né? O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar disse que esta é uma das áreas mais visadas da região. Atualmente, 3 viaturas policiais fazem a segurança da quadra. Apesar de nós termos um policiamento bastante intensivo nessa região, com 3 viaturas, hoje os marginais são cada vez mais audaciosos. Então, é inconcebível hoje em dia uma pessoa sair com um malote, seja de documentos, né, mas um malote que atrai o marginal, né, sair pela rua andando livremente até o banco. No cemitério de Planaltina, túmulos trocados. O corpo de um rapaz morto há 2 anos foi parar no lugar errado. Gleison dos Santos Pinheiro morreu há 2 anos. Além da saudade, a mãe dele e a viúva herdaram um problema. O corpo do rapaz no cemitério de Planaltina foi parar no túmulo errado. Desconfiada que a administração do cemitério havia feito confusão com os túmulos, a mãe entrou na justiça e pediu a exumação do corpo que estava com a placa com o nome de Gleison. Resultado, era de uma mulher. Ela percebeu pelas roupas e pelo caixão que não era o filho dela. O que houve de erro, de errado, foi troca de corpos. Eles trocaram o túmulo que era para ser do meu filho, na verdade, eles sepultaram essa outra pessoa primeiro, então colocou no lugar do meu filho. Porque lá dentro tem um corpo, não dá para reconhecer pela fisionomia, mas ela tem cabelo, tá num vestido branco, com um laço vermelho. Então, assim, ele foi enterrado de calça jeans, ele não tinha cabelo nenhum e o rapaz mexeu e a gente constatou realmente que é uma mulher. Em nota, a administração do cemitério Campo da Esperança disse que o problema está sendo resolvido judicialmente e que aguarda uma decisão oficial para então desfazer a troca. Eu acho que o correto seria abrir o mesmo que já foi aberto, para que eles venham, a família também venha ver, reconhecer que realmente é a parente dela que está lá.
Depois de reconhecida, é só trocar a placa. Só trocar a placa, é só isso que eu quero. Enquanto isso, 2 anos após a morte de Gleison, mãe e viúva dizem que não podem visitar e cuidar do túmulo do rapaz. Eu não sei por que essa demora, se já foi constatado que não é, né? A gente quer poder cuidar, a gente quer que troque logo essas placas e que a gente também quer que isso não se repita com outra família, porque é muito complicado. Eu posso dizer para você que é muito difícil. Operação contra o comércio ilegal no centro de Ceilândia. Produtos que não tinham nota fiscal foram apreendidos. Muita gente teve que dar explicações à polícia. Polícia para todo lado, militar, civil, além do Detran e da Secretaria de Ordem Pública. Um trabalho conjunto para limpar o centro de Ceilândia. E o foco foi o comércio ilegal. Aos poucos, o caminhão da AGFIS vai ficando lotado. Aí tem produtos que estavam sendo comercializados aqui no centro de Ceilândia por ambulantes que não têm autorização, o que é proibido por lei. E, além disso, outros objetos como sons de carro e até bicicletas que estavam sendo vendidos na feira conhecida como Feira do Rolo e que aparentemente podem ter sido furtados ou roubados. Não apresentaram autorização, então os seus produtos serão apreendidos, serão encaminhados para o depósito da AGFIS. Caso esses tenham nota fiscal desse material, poderão procurar o órgão, recolher uma taxa junto ao órgão e retirar esses materiais. Neste carro, vários aparelhos de som. A suspeita é que estavam ali para serem vendidos. Foi feito um levantamento pela seção de inteligência do 8º Batalhão e esse carro, dentro desse levantamento, é produto de comércio ilegal. Recebemos o apoio da Secretaria de Ordem Pública e Social e a AGFIS. Eles estão fazendo a apreensão desse material e o condutor do veículo será conduzido à delegacia para maiores levantamentos. Este outro carro precisou ser rebocado. O dono sumiu. Provavelmente ele deve estar com alguma coisa irregular aí dentro, que a gente está tudo trancado, né? E a gente não está conseguindo encontrar ele. Este rapaz estava com 4 celulares no bolso. 2 ele provou que são deles, os outros 2, inclusive, ele disse que não sabe a procedência. O material vai ser apreendido pela AGFIS, que é a agência responsável por essa fiscalização e apreensão, e ele será encaminhado à delegacia para a gente puxar a ficha dele e ver se ele não tem algum tipo de mandado de prisão contra ele. Quem trabalha ou frequenta o centro de Ceilândia aprovou a operação e pede que elas sejam mais frequentes. Aqui é todo dia uma bagunça, cheio de bandido aqui embaixo. A polícia deveria estar aqui todo dia e não só hoje. Bem-vindo para Ceilândia e a segurança dos comerciantes e a nós que somos brasileiros que pagamos impostos. Quase 130 produtos irregulares foram recolhidos nessa operação aí, além de 80 litros de bebidas e 150 quilos de doces. A polícia descobriu uma fábrica de crack em Ceilândia. 4 pessoas foram presas. Manuel Silva e mais 3 adolescentes de 16 anos foram detidos por policiais da Rotam durante um patrulhamento em Ceilândia. Quando os policiais entraram na rua, viram de longe um dos menores em frente ao portão de uma casa. A polícia se aproximou e o jovem se assustou, o que chamou a atenção dos policiais. Foi encontrado, próximo à porta, uma balança de precisão e chamou muita atenção da equipe. E ao adentrar na casa, foi encontrado, para a surpresa da equipe, produtos que são utilizados para o refino, e produção de crack. Como também foi encontrado rádios, transmissores, então isso leva a crer que realmente lá funcionava realmente um laboratório. O maior foi levado para a 15ª DP, já os menores foram encaminhados para a DCA. Todos eles já têm passagens pela polícia, um dos menores, inclusive, por homicídio. E o IML de Lusiânia ficou fechado hoje. Segundo a direção, o prédio precisava ser dedetizado para combater mosquitos. Familiares que precisaram ir ao IML tiveram que esperar. Não atenderam a gente bem, não quiseram dar nenhuma informação, não tinha mexido ainda no corpo. O prédio foi dedetizado e, segundo a direção, o produto usado traz risco para a saúde dos funcionários. Não foi liberada a entrada de ninguém. A informação é que o prédio iria ficar fechado por 1 hora. O segurança deu um prazo bem maior para o retorno dos trabalhos. Quando é que eu vou poder vir aqui reconhecer o corpo do meu marido aí? Vai ficar sexta, sábado, domingo, só segunda. Vergonha, hein? O desfecho da história da jovem que procura os pais biológicos e revelações inéditas sobre um crime que comoveu o Brasil. Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Este homem foi condenado por assassinar o casal Felipe e Liana quando era menor de idade. Agora o presídio especial em que ele vive vai fechar. Qual será o destino de Champinha?
10 anos depois, você vai ver imagens inéditas da investigação e os detalhes da perícia. O tiro encostado, a pessoa queria dar um fim rápido. A emocionante história do cachorro que escapou da morte por pouco. Ele estava amarrado na linha do trem e foi salvo por esta dona de casa. Saiba como ela evitou que o cão se tornasse a 5ª vítima da mesma crueldade. O drama de mãe e filha em busca do passado. Depois de aparecer na TV, Denise conhece a mulher que pode ser a mãe biológica dela. Dalila, a mãe adotiva, encontra aquela que pode ser a verdadeira filha. A semelhança é muita, Você vai ver se o exame de DNA acaba de vez com esse mistério. Detalhes desconhecidos da vida de Justin Bieber. A infância pobre, o sucesso repentino. E as polêmicas no auge da carreira. É mais um episódio da série Celebridades, a verdadeira história. No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá. Deputados federais aprovam medidas mais duras para motorista infrator. As multas passam de quase chegam a R$2.000. A gente conversa sobre isso logo depois do intervalo. Até já. Balacobaco, últimas semanas. Eduardo se declara para Isabel. Casa comigo. Mas a felicidade do casal está ameaçada pela loucura de Norberto. Qual é o próximo passo? Você ainda pergunta? Doutor Eduardo. Vai ser um tiro, uma morte. Sem vestígios. Hoje, 10h15 da noite, Balacobaco. E em maio, Márcio Killen vai ser Vitor Hugo em Dona Xepa, a nova novela da Record. DF Record. Oferecimento. Seu 0 km Estação Fiat. Aqui é o seu lugar. Atenção, equipe! Está declarada a guerra! Na Estação Fiat, a ordem é não perder nenhum negócio. E quais são os nossos compromissos com os nossos clientes? Melhor atendimento, menor preço, satisfação garantida. Só na Estação Fiat. Leve toda a linha com entrada de 10% e em 60 vezes. Eu disse, entrada de 10% e em 60 vezes. Estação Fiat. Super Maia, todo dia mais economia. Nesta sexta e sábado, picanha fatiada R$16,98, açúcar pérola R$5,99, leite Talac R$1,99. Todo dia mais economia. Agora todo mundo baixou os juros e está dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferecem? No Banco do Brasil, eu só vou começar a pagar minha casa daqui a 6 meses. Eu aprovo. Eu só consegui comprar essa TV porque o Orocar tem opção crediário. Tá aprovado. Menor taxa para comprar o meu carro? Isso eu aprovo. E ainda tem crédito consignado com as melhores condições. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom pra todos. O maior da história. Você nunca viu nada parecido. Sábado, feirão de celulares Ricardo Eletro. Celular LG 2 chips com Wi-Fi, 279 em 10 sem juros. É pra rasgar. Smartphone Motorola 3G com Wi-Fi e câmera, só 199 em 10 sem juros. Quer smartphone? Samsung Galaxy S Duals 2 chips Wi-Fi e processador 1GB, 949. Galaxy Pocket Duals 2 chips com Wi-Fi, 399. E Galaxy Y com Wi-Fi e GPS, 349. Tudo em 10 sem juros. Quer celular 2 ou 3 chips? Tem celular 2 chips com câmera, MP3 e TV, é com TV, 99. Celular 3 chips com câmera e MP3, 89. E celular 2 chips com rádio FM, só 69. Tudo em 10 sem juros. Por 499 você leva tablet tela de 7, 8GB Wi-Fi e 3D. É tablet 3D em 499 em 10 sem juros. É verão, amigo. Dormiu no ponto? Perdeu. Dia das Mães, Ricardo Eletro.
Contrato feito Saga. Aqui nosso acordo é você sair de carro zero. Novo Gol 1.6, 4 portas com airbag, ABS, direção, vidros, travas, limpador e pacote Trend. Só 33.990 à vista. Ou entrada facilitada mais 60 de 695. E com mais 1,50 ao dia você pode trocar pelo novo Voyage 1.6 com airbag, ABS, direção, vidros, travas e pacote Trend. Venha e feche na hora o melhor negócio. Saga Casa de Amigos. Oito horas e 6 minutos, vamos conferir novas imagens do nosso helicóptero que agora sobrevoa a W3 Sul. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente, né? Olha só, amanhã, sábado e domingo, algumas faixas aí da W3 Sul vão ser interditadas das 7 da manhã às 6 da tarde, praticamente o dia todo. Vai ser feita a última etapa da recuperação do asfalto. Segundo a Secretaria de Obras, as primeiras etapas foram feitas durante a noite, mas como esta etapa agora envolve a aplicação do micro-revestimento, o serviço tem que ser feito durante o dia e sem previsão de chuva. Essa interdição deve ser feita ainda nos próximos 2 fins de semana. Aí está a W3 Sul com trânsito tranquilo nesta noite de sexta-feira. E um projeto de lei aprovado esta semana na Câmara dos Deputados aumenta a pena para quem for pego fazendo racha ou alguma ultrapassagem perigosa. Nós já mostramos vários casos de gente que morreu por causa da imprudência de motoristas. A foto é de Antônia com a neta. Na casa, tudo lembra ela. O sofá, os puffs, as cadeiras. Cada detalhe da sala de jantar. Os móveis foram comprados horas antes de morrer. A parte de decoração da casa foi ela que escolheu, né? Eu dei sempre muito apoio a ela. Nós tínhamos muita cumplicidade. A dor ainda